Salmo de número 46. Está ali na tela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Você pode ler comigo o verso de número 10? 1, 2, 3. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro dos Salmos é um compêndio de poesias que registram a adoração e as experiências espirituais do povo judaico. Quando você estuda a composição dos Salmos, você vai ver que os Salmos, ele foi dividido em 5 categorias. E há quem chama o livro de Salmos de o Pentateuco de Davi, por ser Davi autor de maioria dos salmos que existem. É interessante nós observarmos que cada salmo, cada classificação dos salmos, ele era usado em uma ocasião especial em Israel. Por exemplo, dentro da composição dos salmos existem os salmos que são chamados de salmos de peregrinação, que vai do salmo 120 ao salmo de número 134. Os salmos de peregrinação eram os salmos que os judeus cantavam nas suas peregrinações em direção a Jerusalém, para participar de uma das festas que Deus havia instituído sobre aquela nação. Você vai ver que havia 3 principais festas que regiam a nação de Israel. A primeira festa era a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, os judeus comemoravam a sua retirada do Egito. Depois da festa da Páscoa, existia uma segunda festa que era chamada de festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste, para quem não sabe, ela era uma festa de ação de graça, aonde 50 dias depois da Páscoa, os judeus celebravam a Deus o resultado das suas colheitas. Eles apresentavam ao Senhor. E a Bíblia diz que na medida que os judeus prestavam culto de ações de graças a Deus, como gratidão pela colheita, o céu era manifestado e a presença de Deus descia sobre a nação de Israel. Você vai ver que a manifestação do Espírito de Deus se aconteceu na festa do Pentecoste. Por quê? Porque a Bíblia diz que ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, na medida que o povo ia prestando um culto de ação de graça a Deus, o culto ia subindo, a adoração ia subindo, e ela subiu de uma forma tão intensa que ela tocou o trono de Deus, e o Espírito de Deus foi enviado sobre aqueles que estavam reunidos. A terceira festa era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa que durava 7 dias.
E o que os judeus comemoravam na festa dos tabernáculos? Eles comemoravam a sua peregrinação pelo deserto. Durante 7 dias, eles habitavam em tendas que eram feitas de palhas, celebrando e lembrando em memória a peregrinação pelo deserto, aonde a Bíblia diz que Deus guiou o povo com mão forte, aonde a Bíblia diz que Deus conduziu o povo durante 40 anos. Então era nessas 3 festas que o livro dos salmos eram cantados. Você vai encontrar na classificação dos salmos, os salmos que eram chamados de cântico dos degraus. Por que cântico dos degraus? Porque para subir ao templo que Salomão construiu, o templo ficava em cima do monte Sinai, pastor Sávio. E para ter acesso ao monte, para ter acesso ao templo, havia os degraus que os judeus subiam para que eles pudessem entrar dentro do templo. Existem alguns historiadores que eles contam que havia pelo menos de 12 portas que dava acesso ao templo que Salomão construiu em cima do monte Sião. Então você vai entender que o cântico dos degraus eram os cânticos que os levitas cantavam quando eles iam subindo degrau por degrau para entrar para dentro do templo para prestar um culto de adoração a Deus. Você vai ver na Bíblia os salmos que são chamados salmos de penitência. Por exemplo, a exemplo do Salmo 51, que é um salmo de penitência. Pastor, o que é penitência? Penitência é um salmo de pedido de perdão. Quando você estuda o cenário que foi composto o Salmo 51, você vai ver que ele foi composto no momento em que Davi adultera com Betseba. Davi adulterou com Betseba, ele perde o vínculo da comunhão com Deus, ele perde o vínculo da intimidade com Deus. Agora, aquele mesmo Davi que outrora tinha sua harpa e cantava e adorava e entoava cânticos de louvores a Deus, é exemplo do Salmo 23. Agora ele não tem mais inspiração para cantar. A harpa que Davi usava parece que está pendurada, porque a motivação de adorar a Deus havia sido arrancada dele. A motivação de prestar a Deus um louvor foi quebrado quando Davi pecou com Betseba. Então agora Davi não tem mais inspiração para cantar. Ele pega a sua harpa e ele guarda a sua harpa. A história vai dizer que Davi ficou pelo menos 2 anos sem a presença de Deus, 2 anos longe da comunhão com Deus, 2 anos longe da intimidade com Deus, 2 anos sem cantar louvores a Deus, até que um dia ele recebe a visita de alguém. Salmo 122, alguém chega para visitar Davi, não tem alegria no rosto de Davi. Davi está cabisbaixo, Davi está com o semblante caído, Davi está, parece que sentado num canto, porque outrora ele lembrava do momento de adoração que ele prestava no culto a Deus. Então alguém chega diante do rei e diz assim: ó rei, vive o Senhor e vive a tua alma. Ó Davi, eu vim fazer um convite para o Senhor, ó rei, me permite, eu quero que o Senhor vá comigo a um lugar muito especial. E parece que eu vejo Davi olhando para aquele a quem o convite é feito. E parece que Davi pensa assim: olha, o convite é para jantar na sua casa? Não, o convite não é para jantar na minha casa. Então o convite é para um passeio? Não, o convite também não é para um passeio. Davi, eu vim te convidar, vamos comigo à casa do Senhor. E aí Davi escreve no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que eu vejo Davi pegando a sua harpa que está empoeirada, limpando a harpa, colocando sobre o seu colo. E quando ele entra para dentro do templo do Senhor, ele se lembra dos momentos que o Espírito de Deus se movia sobre ele. Ele se lembra do momento em que o Espírito de Deus enchia ele, e a inspiração vinha, e ele cantava e o céu descia. É nesse cenário de pecado que Davi escreve o Salmo 51. E ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando você começa a ler o Salmo, você vai ver Davi dizendo assim: olha, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua presença. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo de penitência. Você vai encontrar os salmos de adoração. Salmos de adoração eram salmos que eram cantados, e eram salmos que exaltavam a Deus, independente da circunstância que ele fora cantado. E quando você vai procurar na história quais salmos que compõem os salmos de adoração, você vai encontrar o salmo de número 46, que não é um salmo comum.
O Salmo 46 é um salmo especial por duas razões. Primeiro, pela ocasião que ele foi composto. Você precisa entender, o Salmo 46, ele nasce no coração dos levitas na ocasião de 2 Crônicas capítulo 20, aonde a Bíblia vai dizer que durante o reinado de Josafá, os inimigos vieram contra ele, pelo menos 3 nações: amonitas, moabitas e outros dos amonitas. A Bíblia diz que eles fizeram um cerco contra a nação de Israel. E agora Josafá está diante do exército de Deus para combater com 3 nações. Você vai ver que ele é retraído no que diz respeito a enfrentar. É preciso um levita encher-se do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele é tomado por uma ousadia descomunal. E ele olha para Josafá e ele vai bradar, e ele vai dizer, e ele vai encorajar o rei a partir para a luta, porque o cenário não era favorável. Em meio à guerra, em meio a um cenário de afronta dos seus inimigos, havia um grupo de levitas que eram chamados de filhos de Coré, ou filhos de Corá. Quem eram os filhos de Coré? Eu quero que você entenda. Segunda ocasião da composição do Salmo 46. Havia uma marca sobre os filhos de Corá. Por quê, pastor? Porque os filhos de Corá, os filhos de Coré, eles eram descendentes de Coré. Números 26, se você seguir o texto, você vai ler, versículo 11. Você vai ver que os filhos de Coré eram os descendentes de Coré que não morreram quando Coré se rebelou contra Moisés. E a Bíblia diz que Deus abriu a terra e engoliu ele e a sua casa. Mas em Números 26, 11, a Bíblia diz que não morreram todos. Foi preservada uma classe dos filhos de Coré. Por quê? Porque era uma classe de levitas. E a esse grupo de levitas foi dada uma inspiração para a composição do Salmo 46, que é um salmo que foi composto em meio a uma guerra. É só você começar a ler o salmo, você vai entender a aflição com que eles cantam o cântico. Preste atenção: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra socorro e palavra fortaleza, ela dá a entender de alguém que está de fato em uma guerra. Porque tudo que precisa-se numa guerra é de uma fortaleza que te dê proteção e de um socorro que te dê uma válvula de escape para que você saia vivo da batalha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 2: pelo que não temeremos. Parece que eu vejo os filhos de Coré olhando para a intensidade da luta, pastor Dercy Cordeiro. Eles estão olhando para a intensidade do problema, os inimigos os cercaram, e ele está dizendo: nós não precisamos temer ninguém. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É só você ler o texto que você vai entender que o cântico 46 é um cântico que dá proteção no momento da aflição. Agora entenda, escute. O Salmo 46 foi cantado na ocasião da festa em Jerusalém, no Monte Sião, nas portas que davam acesso à entrada do templo que Salomão havia construído. Os levitas eram escalados para ficar nas portas, porque na medida que o povo chegava e entrava para dentro do templo, eles eram recebidos com cânticos, eles eram recebidos com louvores, eles eram recebidos com festas. Só porque tem um detalhe: existe uma marca negativa sobre os filhos de Coré. Se você parar para pensar comigo e der asas às suas imaginações, como eu sou muito fantástico mundo de Bob, você vai entender que parece que eu vejo os filhos de Coré numa porta, e eles colocam ele em uma porta onde tem menos movimento. Por quê? Porque ninguém queria entrar por a porta aonde os levitas que estivessem ali eram aqueles que haviam descendido de alguém que se rebelou contra Deus. E é simples você entender isso. Quando o pastor faz uma campanha na igreja e fala: irmãos, os obreiros fiquem na frente, e a igreja faz a fila, que o obreiro vai pôr a mão na cabeça e vai orar e vai abençoar você. Você pode observar, sempre tem um obreiro que a fila dele é menor.
Porque as pessoas classificam ali quem é mais homem de Deus. Não, eu vou para a fila para o irmão fulano, porque ele é do reteté, ele é do fogo, ele é do mistério, e a fila dele é grande. Mas às vezes o outro irmãozinho está lá, e às vezes tem 2, 3 na fila dele. Por quê? Porque nós somos menosprezados pela marca que nós adquirimos na nossa vida. Os filhos de Coré são colocados na porta para cantar. Era uma porta que ficava no fundo do templo. E de repente alguém toca um instrumento musical. O povo está chegando de todos os lugares. E de repente os levitas começam a cantar. E alguém canta numa porta, outro canta na outra porta, outro canta lá na outra porta. E lá na porta do fundo do templo está um grupo de levitas que eram os filhos de Coré. E de repente a oportunidade é dirigida para eles entoarem um cântico ao Senhor. E eles começam a cantar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Os reis gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, venham, vejam, contemple as obras do Senhor. Que desolações Ele tem feito na terra. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aí eles param de cantar no versículo 9. Param. Porque o versículo 10 não são eles cantando. É só você ler o texto. Quem está aqui, irmãos? Eu estou sozinho aqui. Quem está aqui? Quando você chega no versículo 10, você vai ver que o sentido do texto é mudado. Por quê? Porque a história diz que quando eles cantam o versículo de número 9, o versículo 10, o Anderson, meu amigo Zé Rodela, não é eles cantando. A história diz que Deus toma eles em profecia, e um deles profetiza no meio do louvor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parece que você consegue tentar entender, irmãos, alguém menosprezando o louvor de um grupo de desprezados. Mas quando eles louvam, quando eles adoram, Deus desce, toma um deles em profecia e diz assim: olha, vocês podem estar no meio da guerra, vocês podem estar no meio da batalha, mas aquietai-vos. E é interessante, vou aplicar o texto e vou orar por você. É interessante porque a expressão aquietai-vos significa: parem de lutar. Para um povo que está no meio de uma guerra missionária de Rio Verde, para um povo que está no meio de um conflito, e eles conseguem encontrar forças para entoar um cântico de louvor a Deus, e enquanto eles estão adorando, Deus está dizendo: parem de lutar, parem de lutar, parem de lutar, parem de lutar. Por quê? Porque eu sou o seu Deus. Levante a sua mão, você que está no culto aqui nessa noite. Sabe o que Deus está me mandando dizer para você? A intensidade da sua prova não pode calar a sua adoração. E quando você abre a sua boca para adorar, para adorar, para adorar, Deus vai trabalhar por você, Deus vai pelejar por você, Deus vai agir por você. Tão somente adore, tão somente louve, tão somente cante, porque Deus peleja a sua guerra. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Agora, irmão, eu quero inverter o texto para aplicar para você, porque a coisa mais difícil que tem é você parar de lutar no meio de uma guerra. Por quê? Porque a intenção que nós temos em uma guerra, Marcos, é tentar sair dela.
E você nunca vai tentar sair de uma batalha se você cruzar o braço e ficar quieto. Qual é a intenção que nós temos? A percepção que nós temos é que se eu agir, eu saio da crise. A percepção que eu tenho, Tony Rod, meu amigo, é que se eu agir, eu saio da luta, eu saio da guerra. Então no meio do problema, nós sempre procuraremos estar em movimento para sair. Agora, irmãos, o que me dá base para me parar de lutar com os meus recursos no meio de um conflito, aonde 3 nações cercam, fecham o cerco e eu não tenho saída? O que te faz parar de lutar com as suas forças? Quando a escassez bate na porta da sua casa e você não consegue encontrar recurso, saída para que você possa sobreviver, como que eu vou parar no meio de uma guerra, pastor? Se a enfermidade bateu na porta da minha casa e o que eu mais quero é ser curado, agora como que eu vou parar? Porque o sinal de quem para é o sinônimo de quem já aceita a circunstância. A atitude de quem para é a atitude de alguém que já acostumou a sofrer. Então para ele tanto faz, tanto fez. Mas a questão é só você inverter o texto. Deus está dizendo para eles: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Agora, o que me faz parar de lutar? É só você entender. Inverte o texto. Saber que eu sou Deus me dá base para me parar de lutar. Quem está aqui, irmãos? Porque Deus é assim, ó. Quanto mais você o conhece, quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você caminha para perto dele, mais você passa a conhecê-lo. E quanto mais você conhece quem é Deus, mais você está tranquilo em parar e deixar Ele agir. Mais você está tranquilo em parar e deixar Ele trabalhar. O segredo de aquietar no meio da dor, o segredo de aquietar no meio da guerra, é conhecer de fato quem Deus é para você. Fica de pé, por favor. Agora é interessante, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na versão que eu tenho, serei exaltado entre as nações. Israel estava cercado por quantas? 3. Deus está dizendo assim: a minha glória é revelada a vocês na intensidade do problema. A minha provisão é revelada a vocês na intensidade da luta. Se vocês estão cercados por nações, eu serei exaltado entre as nações. Se vocês estão cercados por nações, eu serei exaltado entre as nações. Sabe o que Deus está dizendo para eles? Vocês não precisam lutar, fiquem parados, porque vocês conhecem o Deus que você serve, e é diante dos teus inimigos que eu serei glorificado. Levante a sua mão se você tem glória para Jesus aí essa noite. Eu queria que pelo menos por 30 segundos você pudesse levantar a sua mão e entoasse um cântico de louvor a Deus no meio dessa guerra que você está passando. Eu queria que você tivesse a ousadia de dizer: Senhor, independente da intensidade do problema, o diabo não vai calar a minha boca. E enquanto você estiver louvando, Deus vai se revelar a você.
Pastor, na minha casa está difícil demais. Continue cantando, continue cantando, continue adorando. Daqui a pouco Deus vai abrir a boca e vai falar, e vai dizer para você: pare de lutar, porque eu trabalho e pelejo a sua causa. Levante a mão por 30 segundos aí, abra a boca e adore a Deus. Isso. Se você não é crente de circunstância, irmão, deixa fluir do mais íntimo do seu ser essa noite. Deixe fluir do mais íntimo da sua alma um cântico de vitória ao nosso Deus. Vai, independente da guerra que você está enfrentando, independente da tribulação que você esteja atravessando, abra a boca, adore, 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 adore. Pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Tudo que o diabo quer é calar a sua boca, porque o diabo sabe que quando você abre a boca para adorar a Deus em meio à crise, a adoração move a mão de Deus em direção à sua vida. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer colocar tristeza no seu coração, ele quer colocar angústia na sua vida. Ele quer calar os seus lábios a ponto de você não dizer: Deus, eu acredito que o Senhor é capaz de fazer cessar a guerra. Mas quando você consegue louvar a Deus em meio à dor, Jesus. Oh, aleluia. Independente se você está machucado. Paulo e Silas cantavam e adoravam ao Senhor. Atos capítulo 16. Haviam sido colocados no tronco, irmão Silvério, açoite sobre o corpo de Paulo, açoite sobre o corpo de Silas. Segundo os historiadores, 432 cortes no corpo de Paulo, 502 no corpo de Silas. Colocado no cárcere interior, trancado 12 portas para dentro, à meia-noite, na mais escuridão e mais intensa treva, Paulo cutuca Silas e diz assim: Silas, como é que está aí, meu amigo? Estou todo dilacerado, estou machucado. E você, rapaz? O negócio aqui está feio. Silas, eu tive uma ideia. O que é, Paulo? Vamos fazer um culto aqui nessa prisão? Vamos. Porque eu acho que se nós fizermos um culto aqui e começar a cantar, Deus é capaz de fazer alguma coisa. Ô Paulo, vamos fazer o seguinte: eu canto e você ora. Então vamos embora, vai lá. E aí Paulo começa, doutor Adriano, mais ou menos assim, ó: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Meia-noite, a gente precisa entender o que Deus está falando. Você não está entendendo, irmão, mas há um propósito de Deus nessa dor que você está passando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Vem, Kézia, conhece?
Basta somente confiar. Basta somente confiar No que Deus irá fazer. Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, Quando Ele estende as suas mãos, é a hora. É a hora de vencer. Bora Silas, bora Paulo. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Vai louvando. Não importa, Abaraçúria, lavaxarabai. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E o que é que acontece quando o louvor invade o céu? Deus vai na frente, abrindo caminho. Ele vai abrindo. Ele vai quebrando correntes. Ele vai tirando o espinho da sua frente. Ele ordena os anjos para entrar nessa guerra com você. Oh glória! Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ao dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Quem pode Comece adorar? a cantar Vai. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, Com muito. louvor. A Bíblia diz que à meia-noite começou a tremer, irmãos. Deus desceu dentro da prisão. E a Bíblia diz que todas as portas foram abertas. A porta que dá acesso ao seu milagre, a maçaneta dela é a sua boca, que abre e glorifica a Deus em meio à dor e em meio a... Eu vou orar por você, mas eu finalizo dizendo uma coisa: o seu milagre, eu disse, o seu milagre é do tamanho da sua capacidade de suportar a dor. Quanto mais você suporta, quanto mais você resiste, mais você vai dando amplitude à bênção que Deus vai entregar para você. Pastor, tem 10 anos que eu estou sofrendo, irmão. Aguente mais um pouco, porque o tempo de sofrimento determina o tamanho do milagre que você vai receber de Deus. Levante a sua mão. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Jesus.